Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Hoje vai ser a nossa primeira aula, efetivamente, e nós iremos falar sobre os tipos de reprodução dos seres vivos. Os seres vivos, eles podem se reproduzir, né? O que significa isso? Eles podem ter filhos, podem ter descendentes, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai tratar. E existem dois tipos de reprodução, ou seja, duas formas de se reproduzir. A primeira é a reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução, não é necessário dois parceiros, ou seja, a união das células reprodutoras, elas não são necessariamente vindo dos dois parceiros. Apenas um parceiro consegue se reproduzir, tá? Não é necessário o outro. As células reprodutoras são chamadas também de gametas, tá? Então, a gente tem dois tipos de gametas. Tá aqui, ó. Nós temos os gametas masculino e feminino. O gameta feminino, tá aqui representado nessa imagem, é chamado de óvulo, tá? E o gameta masculino é o espermatozoide. Ou seja, deixa eu fazer um breve resuminho aqui. Na reprodução assexuada, não é necessário a presença desses gametas aqui, ó. Nenhum deles é necessário. E o ser vivo que vai se reproduzir, ele se reproduz sozinho, tá? Então, quais são esses tipos de seres que fazem isso? Geralmente são os seres unicelulares. Essa palavra unicelulares, ó, uni, significa número 1. Celulares é células, né? Ou seja, são seres que só têm uma única célula. Que seres são esses? As bactérias, gente. As bactérias, elas fazem a reprodução assexuada. Mas também os seres que são pluricelulares. Pluri significa plural, ou seja, vários. Os seres que são compostos por várias células, eles também podem fazer a reprodução assexuada. Quais seres são esses? Alguns animais, não são todos, alguns e poucos. E algumas plantas também podem se reproduzir sozinhas. Olha aqui, a gente tem um esquema da reprodução assexuada de uma bactéria. Tá aqui a célula mãe, essa aqui. Ela é uma célula simples, gente. Por quê? Porque ela só tem 3 partes, ó. Aqui é uma parte dela, essa parte roxinha, essa parte aqui ficou essa cor de pele, é a outra parte. E aqui, esse emaranhado aqui, parece um rabisco, isso aqui representa o material genético dessa célula. É aqui que tem as informações de como ela é, as características dela. Se ela é preta, se ela é verde, é aqui nesse emaranhado que informa, tá? E aí, como é que ela se reproduz? Ela duplica esse material genético, olha aqui, ó. Ela duplica, ou seja, ela só faz uma cópia. E aí, ela se divide. A gente chama de bipartição. Bi, porque ela se divide em duas, ó. Bi é 2. Lembra dos jogos? Bicampeão, tricampeão. Então, bi é 2 partes. Ela vai se dividir em 2 partes. E aí está aqui. Dá origem às células filhas, que são exatamente idênticas. Tá? Aí, muito bem. Então, o material genético, que é aquela parte lá que eu mostrei para vocês, que aqui duplica primeiro, ele é composto, dentre outros componentes, pelos cromossomos. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma célula. Aí, olha essas coisinhas azuis aqui. Aqui ela foi colocada num tamanho maior, as coisinhas azuis. Isso aqui a gente chama de cromossomo.
Nos cromossomos, a gente pega um pedacinho dele e desenrola. Aqui são os genes, tá? Os nossos genes, tá faltando aqui um Szinho, tá, gente? Os nossos genes é que contém todas as nossas informações genéticas, como, por exemplo, a cor do olho, o jeito do cabelo, a cor da pele, o jeito do nariz, boca, todas as informações genéticas do nosso corpo estão nos nossos genes, tá bom? Isso aqui é uma informação adicional, porque a gente vai precisar mais tarde. Como as bactérias, elas não se misturam com outras, assim, não tem a bactéria macho e a bactéria fêmea, só tem bactérias. Elas duplicam o material genético, então a célula filha sai exatamente idêntica à célula mãe. Até se tiver algum defeito, a célula filha também vai ter. A reprodução assexuada não ocorre apenas com as bactérias, mas ocorre também com os fungos. Que são os fungos, aqueles cogumelos que nascem no nosso quintal quando está no período chuvoso, isso ali são fungos, gente. Eles não são plantas. E aí os fungos acontecem um pouquinho diferente. Eles geram as hifas, que é isso aqui. Ó, parece uma florzinha. Então, os esporos estão dentro das hifas. E aí, os esporos aqui são as células reprodutoras dos fungos. Nos seres humanos, as células reprodutoras são os gametas masculino e feminino, o óvulo e o espermatozoide. Nos fungos, não. Nos fungos são os esporos. Então, os esporos, eles são liberados, eles tipo explodem aqui, as hifas explodem e os esporos são espalhados no ambiente. Aí, aonde cair, se cair dentro de um pão teu, vai nascer lá um fungo, tá? Vai estragar. Nos animais também ocorre a reprodução assexuada. Olha aqui, a gente tem alguns exemplos nas planárias. As planárias são um tipo de verme, gente. Tem planárias que são vermes e outras que não são. Nos corais, a gente pensa que é planta, né? Mas não, os corais eles são animais. E nas hidras, que também é um animal aquático. Olha como aqui nas planárias é interessante. Tá aqui a planária e ela, tipo, se fragmenta. Então, cada fragmento dela, olha que a cabeça ficou para cá, o rabo ficou para cá. Pois cada fragmento vai se regenerar e dar origem a duas planárias. E aqui nas hidras acontece uma coisa semelhante. Nasce aqui um brotinho dela e ela vai ser destacada, né? Vai ser fragmentada e já vai dar origem a uma nova hidra. Isso aqui é por brotamento, que a gente chama, é tipo um brotinho. Aqui, agora nas plantas a gente também tem a reprodução assexuada. Um exemplo é na cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, se você plantar essa parte aqui, ó, que é aquele nozinho da cana, aqui é por onde elas nascem. Tá? Também é reprodução assexuada por brotamento. A mesma coisa ocorre aqui com a batata doce. Ela também consegue se reproduzir sozinha, vai nascer no brotinho e ela se reproduz sozinha. Para vocês terem uma ideia, deixa uma batata doce, ou batata doce não, uma batata inglesa, que é essas aqui que a gente compra na frutaria, você deixa ela na geladeira uns 15 dias para você ver como começa a nascer o pezinho da batata aqui, porque ela consegue se reproduzir sozinha, sem necessidade de um parceiro, tá? E aqui a gente tem um quadro que fala sobre as vantagens e as desvantagens da reprodução assexuada. Então, como a reprodução assexuada, o material genético simplesmente é duplicado, formam clones, elas são iguais. E todos podem originar descendentes. E também a produção de descendentes é muito rápida, né?
e também tem um baixo desperdício de energia, muito mais fácil. No entanto, a gente tem as desvantagens, que é a diversidade dos indivíduos não existe, porque todos eles são iguais, clones. E é difícil a adaptação a alterações ambientais, se mudar ali um tipo climático, já não vai dar certo a reprodução. E esse tipo de reprodução não favorece a evolução das espécies, porque os descendentes são todos iguais. É isso, gente. Até mais. Até a próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre a reprodução sexuada.